E agora a gente fala de um evento internacional que reuniu o melhor da odontologia mundial. Para falar sobre isso, convidamos o Dr. Rodrigo Gadotti, que participou de um congresso em Boston, nos Estados Unidos. Olá, Dr. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Oi, Marcelo, eu que agradeço. Muito obrigado. Deixa eu só fazer uma perguntinha antes. Foi nessa viagem a Boston que o senhor apareceu no Fantástico? Não? Não. Ficou famoso, hein, doutor Rodrigo? Pois é, não, aquela lá foi a passeio. Porque, na verdade, quando a gente vai com a família, quando a gente envolve congresso, parte profissional, é muito difícil, ainda mais com duas crianças, a gente conseguir desvincular essa parte de estudos da parte familiar. Então, não, aquela lá foi realmente a passeio. E logo depois a gente voltou, fez a... Um Rio Sulense perdido em... Era no Parque da Disney, né? No Parque da Disney, exatamente. E isso foi praticamente 2 semanas antes desse congresso que a gente foi em Boston. Mas vocês estavam lá andando normal, assim? Vamos aproveitar. Era inauguração do parque, não era? Inauguração de um parque, exatamente. A gente estava... Era em Miami? Era em Orlando. A gente estava entrando no parque e daí o Gabriel muito... comunicativo, eu vi, muito comunicativo. Aí a entrevistadora falou, são brasileiros, tal, a gente pode acompanhar vocês durante um tempo aqui no parque. E acompanharam a gente durante 3 horas praticamente no parque. Então foi bem legal realmente aquela matéria. A gente ficou surpreso com por ter escolhido a gente estava ali e tal. Estou assistindo então... Fantástico, claro, ali. Conhece aquele cara ali, o Dr. Rodrigo? Já entrevistei ele. Pois é, conhece aquela pessoinha ali. Que legal, parabéns, foi muito legal mesmo. Obrigado. E depois o senhor retornou ou permaneceu nos Estados Unidos? Não, retornei para o Brasil, tivemos umas adequações na clínica que a gente está fazendo, uns aprimoramentos de equipamento e tudo mais, e daí voltamos para esse evento que teve esse congresso, que é um congresso totalmente voltado para a parte de implante, periodontia, que é uma parte da gengiva, e a parte de reabilitação, ou seja, é um congresso que ele envolve todas as áreas da odontologia na parte reabilitadora. E teve muitos pontos que a gente até... porque quando a gente vai para um congresso voltado mais para a área de implante, mais para a área cirúrgica, ele sempre tem um viés. E esse viés desse congresso que teve esse ano foi o review, ou seja, o que aconteceu nesses últimos 20, 30 anos da implantodontia e da onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai. E realmente aquela história que a gente coloca de tentar o máximo possível salvar os dentes, manter os dentes que Deus nos deu, que a gente fala que é a melhor forma de substituir dentes são os implantes. Porém, quando os dentes estão perdidos, é realmente cada vez mais crescente essa tendência, ou seja, manutenção dos dentes da melhor forma possível, por mais tempo possível. E quando, sim, esses dentes estiverem viamente perdidos, aí fazer implantes, ou seja, não dentes duvidosos, mantém-se o dente. Dentes que têm chance de manter, mesmo que têm chance de ficar em boca, mesmo que a chance seja pequena, tentar esses tratamentos. Por quê? Porque a manutenção dos dentes é sempre a melhor forma e a melhor filosofia de trabalho. E a melhor forma de manter os dentes é a higiene bucal, né? Exatamente. A higiene bucal, as consultas, os tratamentos que se fazem. Ou seja, quando a gente falava de tentar realmente manter o dente com características que às vezes seja os prognósticos não tão prováveis de darem certo, realmente a tentativa de fazer isso. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a estrutura total da boca acaba ficando muito mais bem acomodada do que, claro, se o paciente já não tem mais o dente, já não tem mais aquela raiz e já perdeu, o implante é a melhor solução. Né? Ponto. Mas dentes que são possíveis de tratamento, sempre tentar fazer o tratamento. Desse review, foi apresentado alguma nova tecnologia, doutor? Na verdade, assim, foi muito voltado ao quê? Ao que aconteceu nos implantes nos últimos 20 anos. Então, assim, o implante ele tem uma característica muito boa. Estamos vendo as imagens ali. 79, 2004, 2005. Exatamente. Então, eles estão falando assim de 40 e tantos anos de manutenção. Então, assim, onde a gente vê profissionais do mundo todo que têm essa filosofia de trabalho, onde eles têm uma... que a gente fala assim, né? Tu não resolve o problema do paciente um dia, tu resolve o problema do paciente por anos, por décadas. Esse acompanhamento, essa condição da gente poder dar isso, eu acho que é muito boa. Então,
o último congresso que a gente tinha ido, que foi um congresso totalmente voltado para a questão de tecnologia e para a questão de inovação dentro da clínica, que foi no início do ano. Foi na Alemanha, em março, foi na Alemanha. Esse aí sim, ele é totalmente voltado para a questão tecnológica. Uhum. E esse congresso que a gente foi agora é um congresso totalmente voltado para a questão científica. Olha que legal. Exatamente. Então, assim, é uma parte muito técnica, muito científica, no entanto que a condição da gente ficar postando, mostrando coisas, é muito pouco, porque é muita informação. É muita informação. Diferente de um congresso quando tu vai para uma área de tecnologia... Que é uma feira daí, que é uma né? feira comercial, onde tu está conversando, tu está andando, tu está vendo. Lá não, lá realmente tu fica sentado, o congresso realmente começa às 8 horas da manhã. São palestras mesmo. Realmente ele termina às 5 horas da tarde. Ele tem uma hora, então eles são bem extremamente pontuais nos horários. E um congresso com realmente pessoas do mundo todo. Esse palestrante até ali que passou, coincidentemente, é de Israel, que é esse país aí que está... conflito, né? Esse conflito agora. Então, assim, palestrantes do mundo todo. E vem junto com aquilo que a gente tinha visto em relação à parte de tecnologia. Ou seja, essa questão de laser, essa questão de softwares. Hoje o software está muito vinculado, porque a gente sempre fala, o equipamento é bom, o software tem que ser bom para dar um resultado bom no tratamento final. Então, todo esse conjunto está sendo muito, muito, muito abordado no mundo todo. E a tecnologia, com certeza, veio, e ela não veio como um futuro próximo. Ela veio como um presente, e ela vai ser, no futuro, cada vez mais necessária, juntamente com a inteligência artificial. Porque hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente acha que é uma coisa distante das áreas da saúde. Já temos ela dentro da odontologia? Sim, sim, tem. Ela está muito atuante, principalmente na parte de diagnóstico, principalmente na parte de planejamento e principalmente na parte do quê? De combinar os melhores resultados possíveis na questão de exames, na questão de avaliação, na questão de scanners, em todo esse processo ele está envolvido. Agora, se a gente for pensar nesse período que a gente estava falando ali, é uma loucura, né? Você voltar lá em 79 para ver como é que era a extração, né? A manutenção. A manutenção. E você vê hoje, a tecnologia, né? Ela, nossa, foi uma loucura, né? E é isso que está sendo colocado. Então, assim, se a gente pensar nesse tratamento que foi duvidoso lá em 79, que era um tratamento duvidoso. Sim. Teve muitos casos que optaram por fazer e que deram problema mais curto prazo, com certeza. Mas nesses pacientes onde o tratamento conseguiu se manter, tu imagina o tanto de coisa que evoluiu em 40 e tantos anos para conseguir se manter uma raiz, e hoje o tipo do tratamento que vai ser feito perto do que ia ser feito há 40 anos atrás. Então, do mesmo jeito que a gente está falando agora aqui, um paciente que consegue manter os dentes por mais 10, 15 anos, hoje a gente está falando de uma realidade da reabilitação. Daqui 10, 15 anos, a gente pode estar falando de outra realidade totalmente diferente. Então, por isso que vieram e vêm, e eu sempre penso dessa maneira, manter os dentes acima de tudo. Os dentes estão perdidos, não tem mais condição de manter, o implante é maravilhoso. Ele tem ótimas indicações, ótimos resultados, trabalhamos com ele há mais de 20 anos, com resultados muito bons. Hoje atendi uma paciente que eu fiz implantes em 2011, hoje de manhã. Foi feito 4 implantes na arcada inferior. A radiografia dela, a tomografia dela mostra um resultado fantástico nesse acompanhamento de 14 anos. E então, assim, ele é muito feito, muito indicado, mas sempre com essa questão. Dá para manter os dentes? Mantenham os dentes. Porque senão daqui a pouco vai chegar e vai dizer assim, os implantes também foram feitos para tudo. Não, não foram feitos para tudo. Foram feitos para casos específicos, para pacientes que perderam os dentes e para pacientes que não tem mais ou esse dente tem realmente indicação para ser removido sem nenhuma chance de tratamento. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Regional, se reforçando sempre, né, fio dental, escovação, isso é muito importante. A gente sempre vai, né, já nesses limites, mas sempre o básico, bem feito, é o que resolve muitos problemas, é onde faz aquele, entre aspas, feijão com arroz, no sentido de uma coisa não muito elaborada, mas que tem um resultado muito bom. Escovação, fio dental, higiene, consulta com o seu dentista frequente e assim por diante. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado.